Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Sou o professor Ícaro Castro e hoje falaremos sobre o grupo dos cordados. Então, fica por aí e segue o fio. Então, os cordados, ele se caracteriza como um filo que abriga várias espécies e todas elas têm algo em comum, que é a presença de uma notocorda. Por isso o termo cordado, porque todos os indivíduos desse grupo possuem notocorda. O que é a notocorda? Nada mais é do que um cordão dorsal que se apresenta em todo o indivíduo dessa espécie, principalmente na fase embrionária inicial. Essa notocorda ela tem a função de proteger o sistema nervoso do organismo em formação. A presença desse cordão nervoso dorsal semirrígido e em todos os indivíduos do grupo, isso evidencia a ideia de ancestralidade comum, ou seja, havia um ancestral comum que tinha essa característica, essa notocorda, e esse grupo ele deu origem aos vários cordados que existem hoje, como por exemplo, urocordados, cefalocordados, ou mesmo aves, peixes, anfíbios, répteis e, claro, também nós, mamíferos. Então, observem que além da notocorda, que é uma das características do cordado, existem mais três muito importantes que vocês têm que conhecer. A segunda é tubo nervoso dorsal, cauda pós-anal e fendas faringianas. Então, essas três, juntamente com a notocorda, são as 4 características presentes em qualquer cordado, pelo menos em uma fase de sua vida. Alguns podem perder as características na fase adulta, por exemplo, mas na fase embrionária, essas 4 estão presentes: notocorda, tubo nervoso dorsal, cauda pós-anal e fendas faringianas. Observem aqui essa imagem que evidencia muito bem a ancestralidade comum. Então, se olharmos aqui um peixe, uma salamandra, uma tartaruga, uma galinha, um coelho e um homem na sua fase inicial embrionária, dá para perceber que a semelhança ela é incrível. Então, é muito parecido esses organismos aqui como outros animais, outros vertebrados que eu não trouxe aqui, mas vejam que a similaridade é incrível. E aqui nós temos mais uma evidência dessa ancestralidade comum. E claro, à medida que vai passando e que esse organismo vai se desenvolvendo, ele vai tendo características mais próprias do grupo. Como por exemplo aqui, esse aqui já está mais próximo ao peixe, aqui mais próximo à tartaruga, aqui mais próximo a uma ave e aqui mais próximo a um bebê humano. Então vamos ver aqui as outras características que estão presentes nos cordados. Então a primeira que eu mostro para vocês aqui, é a notocorda, que está presente em qualquer cordado, tanto é que é a característica que denomina o grupo. E além dela, nós temos aqui o tubo nervoso na parte dorsal do indivíduo. Então aqui nós já vimos 2 características que são presentes em todos os cordados. Vamos agora para as fendas branquiais ou fendas faringianas. Então, qualquer cordado na sua fase inicial
vai possuir essas fendas. Inclusive a gente também possui. Só que, claro, com o desenvolvimento do embrião, a gente vai perdendo essas fendas, mas nós possuímos elas em algum período da vida. E a última é a cauda pós-anal. Essa cauda, ela pode ser bem evidenciada, ó, na fase embrionária inicial desses organismos. Mesmo que os organismos perdam a cauda, por exemplo, a tartaruga ela perde a cauda, porque um adulto não tem cauda. Ou o ser humano ele perde a cauda pós-anal, porque um adulto não possui. Mas veja que na fase embrionária todos eles têm essa cauda que vem após o ânus, por isso cauda pós-anal. Então, os cordados, eles se dividem em subfilos. O filo cordata, ele é dividido em subfilos. O primeiro é o subfilo urocordata, o segundo é o subfilo cefalocordata e o terceiro é o subfilo craniata. Então vamos lá conhecer um pouco mais sobre esses subfilos. Então, o urocordata e o cefalocordata, eles são organismos que também são conhecidos como protocordados. E eles não possuem ossos em sua estrutura. Já o craniata, que é o mais comum, que é o que mais conhecemos, né? Ele se divide em superclasse dos peixes e superclasse dos tetrápodes. Tetrápodes são aqueles, claro, que podem estar em ambiente terrestre ou aquático, e eles utilizam patas para locomoção e não nadadeiras. Então, os peixes estão divididos em agnatas, condrites e osteites. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada um desses grupos. E a superclasse tetrápodas está em anfíbia, que são os anfíbios, reptília, que são os répteis, aves, e mamália, que são os mamíferos. Então é assim que está dividido o filo cordata. Nessa aula nós vamos nos ater ao subfilo urocordata e o subfilo cefalocordata, que com certeza são subfilos que vocês conhecem muito pouco, até pela pouca quantidade de espécies que existem desses organismos, e também, claro, por eles serem marinhos, o que dificulta também o contato, o convívio com esses organismos. Então vamos lá. O primeiro são os urocordados. Os urocordados, eles também são conhecidos como tunicatos. Por que tunicatos? Porque eles possuem uma região espessa no seu corpo chamado túnica. E essa túnica, ela protege todo o indivíduo. Ela circunda todo o indivíduo. Por isso, tunicatos. Eles são organismos que possuem duas fases. Uma fase séssil e uma fase que se movimenta, uma fase larval. A fase larval, claro, é a fase menos madura, e a fase séssil, aqui ele fica paradinho lá, preso em algum substrato, é a fase mais madura desse organismo. Uma coisa interessante é que os urocordados, eles possuem, vejam aqui, ó, as fendas branquiais, como caracteriza os cordados. Eles possuem o tubo neural dorsal, a notocorda e aqui a cauda pós-anal. Só que eles têm uma diferença para os outros grupos. É que nesse grupo, a notocorda, ela se limita somente à parte mais caudal do indivíduo. Ela não chega na parte mais próxima à sua região anterior. Por isso, esse organismo ele tem uma notocorda restrita à região mais próxima à sua cauda.
E esse grupo é o único que tem essa característica. Nos outros grupos, a notocorda ela passa por todo o organismo. Então vamos aqui para algumas características desse grupo. Eles têm circulação parcialmente aberta. Então veja que a circulação ela é feita por um coração. E esse coração, ele trabalha em dois sentidos. Ele trabalha tanto mandando sangue do corpo, do organismo, para as fendas faringianas. Ao mandar o sangue para as fendas faringianas, o que é que ele faz? Ele está oxigenando o sangue, porque pelas fendas faringianas, esse organismo aqui, ó, ele consegue absorver o oxigênio presente na água e assim possui esse gás. Então, ele manda o sangue para ser oxigenado nas fendas faringianas. E esse coração, ele muda depois o seu sentido. Então, primeiro ele manda o sangue para as fendas faringianas e depois que ele está oxigenado, ele manda esse sangue para o corpo do indivíduo, para as várias partes, ocorrendo a troca gasosa. A respiração é branquial, então ele usa aqui, ó, essas fendas faringianas que funcionam como se fossem brânquias e elas capturam então o oxigênio. Eles são sésseis, como eu falei para vocês, e por isso eles são organismos filtradores. Então, ó, a água entra pelo sifão inalante, ela é filtrada pela faringe e pelas fendas faringianas, e aquilo que é aproveitável, ele vai para o estômago do organismo. A parte que tem que ser eliminada é mandada embora pelo sifão exalante. Reprodução. Esses organismos aqui eles são monóicos, ou seja, eles tanto têm espermatozoide quanto têm óvulo, o mesmo organismo. E a reprodução ela pode ser sexuada ou assexuada. Lembrando, sexuada é quando há troca de gametas e assexuada é quando não tem sexo, não tem troca de gametas. Então, na reprodução sexuada, há uma troca de gametas, o masculino se encontra com o feminino, o que gera então uma larva, que eu até mostrei para você anteriormente. Está aqui a larva gerada. Essa larva nadante, ela procura um local para se fixar e lá se desenvolve formando então o organismo adulto. E a reprodução assexuada por brotamento acontece quando esse organismo perde um pedaço de si e esse pedaço perdido tem a capacidade de gerar um novo organismo. Então é assim que ela se reproduz, assexuadamente e sexuadamente. Por fim, vamos falar um pouco sobre os cefalocordados. Eles são organismos marinhos e um exemplo é o anfíoxo. E vejam aqui a mesma característica que nós vimos nos cordados, ó. Notocorda, tá aqui. Tubo nervoso dorsal, tá aqui. Fendas faringianas, tá aqui. E cauda pós-anal. Então, vejam que esse aqui também tem a característica de um cordado. Qual a principal diferença desse para a larva, por exemplo, dos urocordados? É que se forem observar, a notocorda ela atravessa todo o organismo. E no urocordado, a notocorda, ela estava mais restrita à região caudal desse organismo. Então veja aí a principal diferença entre os dois. Então, esse organismo ele tem sistema circulatório fechado, um coração consegue enviar sangue para todo o corpo, e esse sangue sempre está dentro de veias ou artérias, ou vasos capilares, enfim. A respiração desse organismo é cutânea, inclusive ele tem a pele muito fina, tão fina que nós conseguimos ver os músculos do organismo a olho nu. Observem aqui, ó. Então aqui não dá para ver a notocorda, aqui dá para ver o tubo nervoso dorsal, aqui dá para ver a faringe, devido à espessura da pele desse organismo.
Dá para ver o músculo em forma de V, enfim. E a respiração, como eu disse, ela acontece através da sua pele. Então, as trocas gasosas são assim. Esse organismo, ele também tem característica filtradora. Veja que ele tem aqui, ó, na região anterior, cirros bucais. E esses cirros são responsáveis por filtrar as partículas que servem para a sua alimentação. Eles são dioicos, ou seja, cada indivíduo da espécie ele tem um sexo, ou é masculino ou é feminino. A reprodução é externa, ele libera os óvulos e espermatozoides na água, e assim a fecundação ocorre fora do corpo. E claro, ele tem desenvolvimento indireto, ou seja, esse organismo aqui, antes de chegar à sua fase mais adulta, ele passa por um período larval. Então, querido aluno, querida aluna, espero que tenham gostado e conto com vocês na próxima aula sobre os craniados. Então, até lá, bons estudos e se cuidem.